E aí, pessoal, tudo bem? A FIFA anunciou uma mudança na regra das substituições no futebol. Ao invés de 3 substituições, serão 5. Mas calma, não entre em pânico, não é uma mudança permanente, é uma mudança temporária para ajudar as confederações continentais, as federações nacionais, as federações estaduais, até no caso do Brasil, as ligas e os clubes a lidarem com os impactos da pandemia nas temporadas, né, nos campeonatos que estavam em andamento. Quando o futebol voltar, né, e cada lugar vai acabar voltando de um jeito, num período, tudo... Imagina-se já que o calendário fique muito apertado, porque eles vão tentar espremer tudo o que tem para realizar de jogo num período muito curto de tempo. Então os times vão ter que jogar dia sim, dia não, ou então jogar um dia folgador e jogar de novo. É um cenário que às vezes a gente está até um pouco acostumado aqui no Brasil, né? Ainda que nos anos 90 fosse muito pior, tá? Muito pior. Mas a gente está até um pouco acostumado no Brasil. Mas na Europa e no resto do mundo é uma situação ainda inédita. Então, podendo fazer mais substituições por jogo, os times podem rodar mais o seu elenco, podem ter mais possibilidades de poupar os seus jogadores, então os jogadores não precisam ficar tantos minutos em campo assim, dá para rodar um pouco mais, e as chances de lesões ou de desgaste pela maratona diminuem um pouco. Uma medida... inteligente da FIFA, faz todo sentido, não altera tanto assim a dinâmica do jogo, até porque nessa medida também está previsto que os times só poderão fazer as substituições em 3 momentos, né? Então os times podem fazer 5 substituições, mas não pode ficar parando o jogo toda hora para substituir. Eles podem parar o jogo 3 momentos para fazer substituições, 3 para 5. Então em algumas paradas entram 2 ou 3 de uma vez só. Ah, isso é o que a FIFA está prevendo, que é uma regra que já existe aqui no Brasil para a Copa São Paulo de Júnior, né? Quem gosta de acompanhar a Copinha já percebeu isso, que já há vários anos são 6 substituições por jogo na Copinha, só que só em 3 momentos que você pode fazer, sem contar o intervalo. No intervalo você também pode fazer, mas você pode parar o jogo 3 vezes para fazer as 6 substituições. Então é comum entrar em 2 ou 3 de uma vez só em jogos da Copinha. Isso é uma coisa que já acontece no Brasil, tudo torcedor talvez nem estranhe tanto. A reação imediata das pessoas é: putz, foi muito bom para os times grandes, porque time que tem elenco muito forte vai se dar bem. Caso do Flamengo aqui no Brasil, caso da Juventus na briga contra a Lazio na Itália, caso do Bayern de Munique na briga contra o RB Leipzig na Alemanha. E de fato eu acho que os times grandes se saem bem, sobretudo em torneio de pontos corridos, né? Não só porque eles vão ter reservas melhores para ficar rodando, então se você altera mais, o jogador que entra, a queda de nível em teoria não vai ser tão grande quanto num time menor, que a diferença de titular para reserva é mais pronunciada, mas também porque o time talvez consiga manter mais os seus jogadores titulares. Por exemplo, pegar um exemplo do Flamengo. O Flamengo no final da temporada passada já teve problemas com o Felipe Luiz e com o Gerson. Os dois estavam aí com estafa física. O Felipe Luiz já é mais veterano, tudo. Então já estava ali, teve até lesão na reta final da temporada, então já estava jogando um pouco no limite. O Gerson, ele teve uma pré-temporada muito prejudicada, porque ele começa na Fiorentina, assume o Flamengo, daí já entra ali no ritmo total. Então acabou não tendo uma preparação tão adequada e também só sentiu um pouquinho na reta final da temporada. No ano passado. Podendo fazer mais substituições, o Flamengo pode, não significa necessariamente que você vai ter que tirar o Felipe Luiz ou um Gerson, por exemplo, pegando esses 2 exemplos, do time titular. Você até pode manter mais vezes ele como titular do que você manteria. Teve um ou outro jogo até que os 2 acabaram ficando de fora. O Felipe Luiz também por lesão, né? O Jorge Jesus tem essa política de não poupar muito, mas ele dá umas poupadinhas pontuais ali, né? Com mais substituições disponíveis, você pode colocar o jogador para jogar como titular com mais frequência, só que você tem mais chance de chegar lá 20, 25 do segundo tempo. O jogo está bem encaminhado, tira o cara. Você tirou ele 20, 25 minutos por jogo. Ao longo de várias rodadas, você está poupando ele fisicamente uma quantidade significativa de minutos em campo que podem fazer diferença ali para não sentir uma lesão, para não ter um desgaste, para não chegar numa reta final no limite.
Então, você tem até mais possibilidade de jogar com isso. Então, acho que favorece realmente time grande aí. Sobretudo no caso de um Flamengo que vai jogar uma temporada ainda mais longa, né? A Juventus, como é muito reta final de temporada na Itália, talvez tenha um misto de sensação de pontos corridos com sensação de mata-mata. Porque todo jogo vai ser muito decisivo, né? Então, o ritmo vai ser diferente. Mas... em princípio, acho que favorece Flamengo, favorece Grêmio, favorece Palmeiras, times que não só têm elencos bons, mas até tem times reservas que jogam com uma certa frequência, então quando entrar jogador aí no time titular não vai sentir tanto. Agora, eu não acho que isso seja uma regra para todas as situações. Eu acho que, inclusive, para jogos pontuais, que é o caso de mata-mata, e pode ser algum caso de alguns momentos pontuais ali durante um campeonato de pontos corridos, um time com menos recursos pode até se dar bem, desde que ele saiba trabalhar essa nova regra, desde que ele saiba tirar proveito disso. Como? O futebol, como só são 3 substituições por jogo, não dá para você fazer substituição pensando numa situação específica só do jogo, porque ela pode ser muito custosa. Você faz uma substituição pensando em uma situação, mas você vai ter que ficar com aquele jogador tendo que lidar com todas as outras situações do jogo a partir do momento em que ele entrar. Não é, por exemplo, como no futebol americano, como no vôlei, quando você coloca um jogador alto no lugar do levantador para aumentar o tamanho da rede e tentar um bloqueio ali quando você está precisando de um ponto ali. Você não consegue fazer isso, porque você tem limitação de substituições, né? Agora, tendo 5, você talvez comece a pensar em fazer um pouco isso. Dá para encaixar em algumas situações pontuais. Por exemplo, radicalizando, você tem mais chance de mudar muito o perfil do seu time. Você está fazendo um jogo que você está no final do jogo, faltam uns 15 minutos para acabar o jogo, e você precisa de uma coisa específica. Por exemplo, aguentar uma pressão ou fazer um gol desesperadamente. E você já está naquele desespero lá. Só que assim, chega lá, 30 minutos do segundo tempo, é normal você já ter gastado 2 substituições. Então você só tem mais uma ali para tentar esse ataque final ou essa retranca final. Tendo mais substituições na mão, você pode, por exemplo, botar mais gente para ajudar a trancar o jogo, ou mais gente para fazer essa pressão total lá na frente. Você consegue mudar radicalmente o perfil do seu time de uma hora para outra, pensando numa situação específica. Faltam 15 minutos e você não pode tomar um gol. Ou faltam 15 minutos e você precisa loucamente fazer um gol. Você consegue montar um time, mudar seu time no meio do caminho, radicalmente. Esse é um exemplo até um pouco tosco ali, mas existem outras situações. Por exemplo, às vezes você tem, ou você pode ter, se você pode pensar em contratar, você vê no mercado um cara assim com esse perfil, mas você não vai para cima dele. Um veterano que já não aguenta correr, você já não confia nele fisicamente, mas ele ainda tem um toque ali, ele ainda pode fazer algo diferente, controla o meio de campo, ele ainda pode ter ou fazer um pivô lá na frente, de repente ele pode fazer um trabalho de pivô, ele é experiente, mas você não confia nele para uma temporada, porque você acha que ele pode ter um risco de lesão. Se você botar ele no time titular, ele até te dá alguma coisa ali com a sua experiência, com a sua técnica, mas ele vai te prejudicar, porque o seu time vai perder fôlego, vai perder velocidade e tudo. Então você não vai atrás desse cara. Ou se você tem ele no seu elenco, você deixa ele na reserva e você às vezes até nem põe muito, né? Agora, tendo substituição a mais, ele pode ser um pouco mais útil, porque se você tem mais chance de botar ele nos minutos finais, se você precisou de uma situação específica. Por exemplo, você precisa fazer um gol. Você não precisa botar 5 atacantes de uma vez ali, né? Como até falei no exemplo anterior, que era meio caricato. Mas de repente, você tem um atacante lá que segura a bola bem na frente. Ou você tem um atacante alto que pode botar a bola lá, pode ser muito forte no jogo aéreo. Ou você tem um cara que é um grande cobrador de falta e de escanteio, pode ficar jogando, fazendo muito chuveirinho, ele cruza bem. Você pode aproveitar esse cara, que no geral ele não vale a pena, porque ele não vai marcar, ele não vai correr, ele não vai te servir num monte de situação, mas naquele momento do jogo ele é importante. E como você tem 5 substituições para fazer, você pode ter ajeitado o time nas outras horas e você ainda tem substituição disponível para de repente tentar esse cara no final. E no último caso, você até pode, se ficar sobrando mesmo, você até pode botar e tirar, né? Mas você pode contar com isso.
Ou, por exemplo, um jogador que seja muito rápido e habilidoso, que às vezes não ajuda na marcação, mas você está tomando uma pressão e você precisa de alguém para sair no contra-ataque, ou para segurar a bola lá na frente, de repente forçar um lateral adversário que tem um cartão e de repente faz o cara levar um segundo cartão e ser expulso, alguma situação assim. Você pode pegar jogadores, um ou outro jogador, para uma situação muito específica. Esse cara, às vezes, ele não é um cara muito caro, muito valorizado no mercado, porque ele não entrega um jogo completo para você, né? Agora, para uma situação específica, ele serve, e para um time pequeno ele é acessível financeiramente. Então os times menores podem pensar em jogadores assim para situações pontuais, e se souber usar bem essa ferramenta, podem conseguir resultados interessantes em um momento ou outro da temporada. Pensando numa temporada inteira, vários jogos, pontos corridos, é mais difícil. Mas de repente ali, num confronto direto contra o rebaixamento, num confronto direto ali contra um time muito forte que se precisa muito daquele ponto, ou num mata-mata ali, pode fazer uma diferença. Então, se eu fosse dirigente de um clube, se eu fosse um técnico, tudo, eu já estaria pensando no que seria possível fazer de diferente e de repente ali aproveitar essas 2 substituições a mais para criar situações diferentes no jogo. Porque, em princípio, é muito fácil falar que só vai favorecer quem tem um bom elenco porque vai rodar mais. Mas também ela cria uma nova dinâmica. Ela permite que você mexa mais no seu time, você mude mais as características do seu time. E isso pode ser útil mesmo se você não tiver muito recurso. Mesmo se o seu banco for ruim. Porque às vezes o cara é ruim, mas para uma coisa ele é boa. E se você souber usar ele nessa coisa que você está precisando naquele jogo, pode ser muito favorável. Tá? Mas é isso, então se você gostou, dá um joinha, se não gostou, não. Se inscreve no canal, clica no sininho para receber notificação. Escreve aqui o que você acha, que jogador também você acha que talvez se encaixasse numa situação assim, de ser um jogador meio especialista ali, de usar numa situação pontual de uma partida importante, tá bom?